Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez nesse nosso pequeno instante de estudo aqui no Grupo de Estudos Irmã Angélica. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, estamos no livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 6 da Vida Espírita, e hoje a gente começa um tema novo, chama Recordação da Existência Corpórea. E a pergunta número 304 do Livro dos Espíritos diz assim: lembra-se o espírito da sua existência corporal? E a resposta: lembra-se, isto é, tendo vivido muitas vezes na Terra, recorda-se do que foi como homem, e eu te afirmo que frequentemente ri, penalizado de si mesmo. E complementa, tal qual o homem que chegou à madureza e que ri das suas loucuras de moço ou de suas puerilidades da meninice. Então, qual que é a questão aqui? Assim, a pergunta remete ao seguinte: quando o espírito desencarna, ele lembra da sua vida anterior, da sua vida pregressa? E a resposta sim, lembra, e muitas vezes ele se choca e até ri dos pontos ou das falhas que ele cometeu. Como é que a gente entende essa questão? Quando a gente já comentou algumas vezes, nós, enquanto encarnados, estamos limitados a um conjunto de conhecimentos que a gente vive nessa existência. Uma vez desencarnado, e a gente já falou e a gente vai explorar um pouco mais para frente, passa por um processo de acomodação ainda, de se situar melhor no mundo espiritual, mas à medida em que ele vai ganhando essa habituação na espiritualidade, ele começa a ter mais clareza sobre aquilo que ele viveu. E como agora, na espiritualidade, ele não está mais limitado pelos 5 sentidos, mesmo a memória começa gradativamente a ir se expandindo, ele começa então a reconhecer as faltas que ele cometeu, os erros que ele fez, e que daí então muitas vezes recorda os momentos passados e muitas vezes ri desses momentos porque se reconhece tendo feito besteira, deveria ter agido de uma outra maneira, e ri dos seus próprios problemas. Tal como, e a comparação que ele faz, é quando a gente, como fica adulto, ri de algumas coisas que nós fizemos enquanto éramos mais crianças, enquanto éramos mais novos, dos erros que a gente cometeu, e que demonstra claramente o processo de achar graça, que a gente aprendeu com aquilo, que a gente se reconhece que, se colocado no mesmo processo, na mesma experiência, reagiríamos de maneira diferente nos dias de hoje. Se a gente considerar os dias de hoje como sendo os dias da espiritualidade, ou seja, do recém-desencarnado, a gente fica mais fácil de fazer essa comparação e entender que, uma vez liberto do corpo material, o espírito tem mais consciência daquilo que fez de certo e de errado, e aí então a capacidade de achar graça daquilo que deveria ter feito de uma maneira diferente. A pergunta número 305 diz assim: a lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito completa e inopinadamente após a morte? Quer dizer, a partir do momento que existe o desencarne, o espírito recorda completamente de toda a sua memória? E a resposta: não. Vem de pouco a pouco qual imagem que surge gradualmente de uma névoa, à medida que nela fixa ele a sua atenção. A gente também já disse disso. Passado o processo do desencarne, onde existe uma certa confusão até mental pelo fato de se situar num ambiente diferente, de uma realocação da mente que agora já não tem mais um corpo físico, de uma estranheza que acontece, uma vez que vai se habituando nessa situação, gradativamente a memória começa a aflorar e começa a ter mais e mais consciência, tanto da existência como das existências anteriores. Ainda, mesmo assim, muitos espíritos, dado o seu grau de evolução, não conseguem abarcar todas as existências anteriores ainda. Eles têm gradativamente consciência do que passaram, porque muitas experiências ainda são muito chocantes, se a gente recordasse de toda a nossa existência, e poderiam atrapalhar o desenvolvimento do espírito. Da mesma maneira que, quando a gente reencarna, tem
a consciência tem a memória, de uma certa maneira, limitada à existência presente e tem, às vezes, alguns vislumbres do que deve ter sido na vida anterior, mas a gente não tem, com certeza, essa memória, a não ser por um processo de mediunidade. Na espiritualidade também, gradativamente, o espírito, à medida que vai ganhando consciência, vai recobrando memória das existências anteriores. E então vai tendo mais clareza, até para poder tomar decisões a respeito do que deve fazer, quais são os pontos que ele tem errado repetidamente, quais são os pontos que ele tem mais dificuldade, como é que ele orienta a sua organização para poder seguir a partir dali, continuando evoluindo, né? Pergunta número 306. O espírito se lembra pormenorizadamente de todos os acontecimentos de sua vida? Apreende o conjunto deles de um golpe de vista retrospectivo? Ou seja, de um lance assim, recorda todos os momentos da vida? E a resposta? Lembra-se das coisas, de conformidade com as consequências que dela resultaram para o estado em que se encontra como espírito errante. Bem, compreendes, portanto, que muitas circunstâncias haverão de sua vida que não ligará importância alguma e das quais nem sequer procurará recordar-se. Na realidade, todos nós, em todas as experiências que a gente tem durante a existência, e digo todas, exatamente todas mesmo, né? A gente guarda isso na memória, a gente tem. O que a gente não se lembra, porque não está numa memória de fácil acesso, está numa memória que a gente chama de memória de longo prazo. A psicologia já consegue tratar disso hoje e, através de alguns processos específicos, recobrar a memória pormenorizada em todos os eventos, todos os acontecimentos da vida, da existência. E se a gente cavocar muito, a gente consegue ter até as experiências que o feto tinha dentro do útero. A partir do momento da concepção, existe memória já registrada, já se começa a registrar a memória. E como é que isso é possível, se nem o cérebro existia ainda? Porque o Espiritismo entende isso, e a ciência não consegue ainda alocar esse conhecimento. Já se reconhece que existe a memória, mas não se sabe exatamente onde é que ela fica guardada, já que não existia cérebro físico para guardar ainda, porque o cérebro ainda estava em constituição. O Espiritismo entende isso da maneira que toda a sensibilidade, toda a memória, na realidade, não fica guardada no corpo físico. Ela fica guardada quem sente, quem vivencia as experiências é o espírito. O nosso cérebro físico é como se fosse a nossa máquina local, vamos dizer assim, como se estivesse guardado no nosso disco rígido. E a gente tivesse uma cópia disso na rede. Hoje fica muito fácil de explicar, porque a gente na nuvem, está na nuvem. A nuvem é o espírito. Então, todos os acontecimentos, todos os eventos são guardados no nosso HD, no nosso hard drive, porque e eles são acessíveis e acessáveis na medida em que a gente sabe procurar de maneira correta, né? E a gente ainda poderia destacar ali as memórias de curto prazo, que é a memória RAM, da memória do disco rígido. Então, as memórias de acesso rápido, aquelas que a gente lembra, são aquelas que estão mais utilizadas, estão reservadas em algumas áreas específicas do cérebro. As de longo prazo estão guardadas mais firmemente, mas estão lá, né? E existe uma cópia na nuvem. Essa cópia na nuvem que é a cópia real, que é o verdadeiro espírito. Se não fosse assim, quando a gente desencarnasse, ou se a gente desencarnasse de sopetão, o espírito não guardaria as memórias das quais ele viveu e não teria aproveitado a existência que ele teve aqui. Então, tudo que é vivência, todas as emoções, tudo o que aconteceu com o espírito fica guardado pormenorizadamente no espírito. O espírito tem reminiscência disso e tem como acessar essas questões. É lógico que, da mesma maneira que a gente não lembra de todos os eventos da vida, simplesmente assim, falar, o que você fez no dia 23 de abril de 1983? Sei lá, não sei, não lembro, vou saber. Como assim? Na realidade, a gente saberia se a gente usasse um processo adequado para poder chegar nesse ponto. Porque se nenhuma memória é perdida, ela de alguma maneira está guardada. Mas a gente não lembra. Da mesma maneira, o espírito, ao desencarnar, não lembra imediatamente de todos os acontecimentos pelos quais ele passou na vida. Mas ele vai lembrar mais fortemente daqueles que foram mais significativos, daqueles que trouxeram alguma experiência mais forte, que deram para ele algum registro específico, do tipo algum acidente que aconteceu,
a morte de um ente querido, alguma situação dificultosa pela qual ele passou. Então esses eventos que são os mais marcantes estão mais facilmente acessáveis. São esses eventos que o espírito lembra imediatamente então. Continuando um pouco mais, ele diz assim, no item A da pergunta 306, mas se o quisesse, poderia lembrar-se delas? Ou seja, se ele quisesse, ele poderia lembrar de tudo, já que ele não lembra imediatamente de tudo? A resposta: pode lembrar-se dos mais minuciosos pormenores e incidentes, assim relativos aos fatos como até a seus pensamentos. Não o faz, porém, desde que não tenha utilidade. É aquela história, se ficarem malucos se ficasse recordando todos os dias, todos os eventos que aconteceram com você. A gente, de uma certa maneira, prioriza aqueles assuntos que são mais importantes, aqueles que fazem mais sentido, e esses estão na memória mais rápida. Mas, se a gente usar o método correto, nós conseguiríamos resgatar todos os pormenores pelos quais a gente passou. No item B da pergunta 306, entrevê o espírito o objetivo da vida terrestre com relação à vida futura? Quer dizer, ele sabe o objetivo da vida terrena, da vida que ele passa por aqui, com relação ao seu planejamento futuro? E a resposta: certo que o vê e compreende muito melhor do que em vida em seu corpo. Compreende a necessidade da sua purificação para chegar ao infinito e percebe que em cada existência deixa algumas impurezas. A gente também já falou sobre isso, depende muito também da maturidade espiritual do espírito. Seres mais infantis, vamos dizer assim, ou mais imaturos, não têm muita consciência ainda, e por isso que a gente disse que em alguns momentos as próprias programações do planejamento kármico que irá acontecer são tutelados por amigos mais avançados, por amigos mais evoluídos, mais maduros, para ajudar na sua evolução. Assim como a gente ajuda as crianças direcionando que elas façam a alfabetização, que a gente escolhe as melhores escolas para colocar os nossos filhos, para fazer um aprendizado inicial, e eles necessariamente não sabem ainda o que vão ser da vida, ou o que eles querem fazer, mas a gente já prepara um certo caminho, indicando para eles. Alguns pais seguem isso mais do que deveriam, né? Limitando ou tolhendo as opções do próprio indivíduo. A gente também que os excessos acontecem, mas o papel dos pais é de orientar a educação e o crescimento dos filhos de maneira que eles tenham sabedoria suficiente para, num dado momento da vida, poderem escolher o caminho que eles devem fazer, aquilo que eles têm mais habilidade, que eles têm mais vontade de fazer, aquilo que eles gostam mais de fazer. Então os pais são os tutores nessa organização do caminho a ser trilhado. Da mesma maneira, na espiritualidade, espíritos mais avançados ajudam espíritos menos avançados no seu processo de evolução. Então, num dado grau de evolução, de maturidade espiritual, o espírito começa já a preparar e planejar a sua sequência, como deverá seguir dali adiante. Logicamente, ele não tem consciência de tudo ainda, ele não tem consciência da perfeição, então ele pode eventualmente escolher caminhos equivocados, caminhos errados, caminhos que não dão certo, mas comparativamente, metaforicamente, a mesma coisa fazemos nós aqui encarnados também. Algumas vezes escolhemos muito cedo o caminho pelo qual trilhamos e acabamos descobrindo que não é aquela profissão que a gente gostaria de exercer. Então, é dada a nós a possibilidade de trocar de profissão. Falar, não gostei desse curso, achei que era diferente. Então você muda para aquela faculdade, vai fazer outra faculdade, exerce um trabalho, depois descobre através daquele trabalho que na realidade você queria exercer um outro trabalho, muda de trabalho, evolui de trabalho. Então essas possibilidades, o espírito também vai fazendo. Ele também, à medida que começa a planejar a sua rota na sua direção para a perfeição, começa a escolher determinados caminhos e também tem, através da possibilidade do erro, e correção desse erro, de ajuste de rota, de maneira que ele possa continuar a sua evolução com o objetivo à perfeição. Então é nesse sentido que ele diz, então, que o espírito tem essa visão na medida em que o seu conhecimento permite, na medida em que a sua evolução espiritual permite. Ele não tem a visão já da perfeição, já do início, e já sabe de uma maneira certeira para que onde deve caminhar. Se fosse assim, ele já nasceria com a perfeição embutida dentro dele. A gente de perfeição só tem o cerne da criação, nós somos seres divinos e temos uma impulsão, um desejo de uma felicidade que nos motiva a trilhar, nos motiva a escolher caminhos para que a gente possa melhorar. É esse o nosso grande direção, o nosso grande diretor que ajuda o planejamento das nossas vidas.
Pergunta número 307. Como é que o espírito se lhe desenha na memória a sua vida passada? Será por esforço da própria imaginação ou como num quadro em que se lhe apresenta à vista? E a resposta? De uma e de outra forma. São-lhe como que presentes todos os atos que se tenha interesse em lembrar-se. Os outros lhe permanecem mais ou menos vagos na mente ou esquecidos de todo. Quanto mais desmaterializado estiver, tanto menos importância dará às coisas materiais. Essa é a razão que muitas vezes evocas um espírito que acabou de deixar a Terra e verificas que não se lembra dos nomes de pessoas que lhe eram caras, nem de uma porção de coisas que te parecem importantes. É que tudo isso, pouco lhe importando, logo caiu no esquecimento. Ele só se recorda perfeitamente bem dos fatos principais que concorreram para a sua melhoria. Normal, é o que a gente tem tratado sempre. A vida espiritual, aliás, a vida material é um reflexo da vida espiritual. Se a gente aqui não lembra de todo mundo, e às vezes, comigo principalmente, isso é muito comum acontecer, você encontra a pessoa e você fala, como é que é o nome dessa pessoa? Não sei, eu sei que eu conheço, mas qual que é o nome? Ou conheço de onde? Né? Exatamente, eu não sei. Você fica tentando cavocar a memória para tentar descobrir de onde é que você conhece aquela pessoa. Isso é normal, porque embora a memória esteja lá gravada, ela não está na memória de curto prazo, ela não está de fácil acesso. E por não ser importante, entendamos o importante como não sendo aquilo que é utilizado recorrentemente, né, fica guardada numa área de memória diferente. E por causa disso, de menos fácil acesso. E por causa disso a gente não lembra. O espírito desencarnado é a mesma coisa. Ele também tem as suas questões que são mais importantes, aquelas que estão mais fáceis de lembrança, embora todos estejam acessíveis, mas ele vai ter dificuldade ou não de acessar as memórias à medida em que aqueles fatos foram relevantes ou não para a sua experiência. Pergunta número 308. O espírito se recorda de todas as existências que precederam a que acaba de ter? A gente já falou sobre isso. A resposta é: todo o seu passado se lhe desdobra à vista, quais a um viajor os trechos do caminho que percorreu. Mas, como já dissemos, não se recorda de modo absoluto de todos os seus atos. Lembra-se desses conformemente à influência que tiveram na criação do seu estado atual. Quanto às primeiras existências, as que podem considerar como a infância do espírito, estas se perdem no vago e desaparecem na noite do esquecimento. É a mesma questão, volta sempre. Todas as memórias todos os eventos estão guardados no espírito, mas o acesso a essas memórias são à medida da serventia. O espírito também não lembra de todos os pontos, todas as vidas que teve, mas gradativamente vai ampliando a sua capacidade de enxergar as memórias pelas quais ele passou, porque isso ajuda no seu processo de progressão. Pergunta número 309. Como considera o espírito o corpo de que vem de separar-se? Quer dizer, o que é o corpo que o espírito deixou ao desencarnar? Né? E a resposta? Como veste imprestável, que o embaraçava, sentindo-se feliz por estar livre dela. A gente também sabe que não é sempre assim também. Os espíritos mais evoluídos têm essa consciência clara de que o corpo é só um meio através do qual a evolução se proporcionou. E por causa disso deixou a Terra vai voltar, é só um punhado de matéria que vai se desfazer. Mas alguns espíritos, ao desencarnarem, sentem um tal apego à vida anterior que muitas vezes se preocupam muito com o corpo físico que ficou, de maneira a prestarem muita atenção sobre aspectos materiais que aconteceram. Item A da pergunta 309. Que sensação lhe causa o espetáculo do seu corpo em decomposição? Ou seja, é o espírito desencarnado olhando para o corpo apodrecendo lá, né? Quase sempre se conserva indiferente a isso, como a uma coisa em que nada o interessa. De novo a questão, a gente sabe que muitos espíritos desencarnados, não muitos, mas alguns espíritos desencarnados passam por problemas, né? Até por falta de consciência da existência da vida após a morte, muitas vezes se veem vivos e, por não conhecerem uma outra dimensão, uma outra significação, se mantêm próximos do corpo, querendo que o corpo se manifeste, porque se vê ainda vivo, com consciência. Então,
conseguem e percebem o seu corpo se desfazendo, que já não existe mais presença espiritual no corpo, e o corpo retorna à matéria. Então, um sofrimento muito grande de olhar para o corpo, ver-se que o corpo está se desfazendo, e imagina o desespero desse ser que está olhando para aquele corpo material, que era até então o seu veículo de manifestação, que está apodrecendo. Então, esses casos são casos que precisam ser tratados na espiritualidade, através do esclarecimento, através de um tempo apropriado, e os resgatistas do socorro espiritual que trabalham nesse processo de esclarecimento. Mas enquanto o ser estiver muito vinculado àquela sensação e muito apegado àquele sentimento, ele fatalmente sofrerá um bocado até tomar consciência de que isso não procede, que aquilo é só uma vez que deve ser deixada para trás e que a vida continua de outra forma, né? Que ele não depende mais daquele corpo físico. Pergunta 310. Ao cabo de algum tempo, reconhecerá o espírito os ossos ou os objetos que lhe tenham pertencido? Quer dizer, ele conseguirá olhar para o osso e dizer, isso era meu, né? Ou, esse relógio era meu, hein? Então a resposta, algumas vezes, dependendo do ponto de vista mais ou menos elevado, donde considere as coisas terrenas. De novo a questão, o apego. Alguns espíritos são tão apegados a algumas joias, por exemplo, que se mantêm na espiritualidade, às vezes ligados àquele objeto, de maneira que ainda ficam com muito zelo, com muito ciúme a respeito de quem terá aquele objeto, né? A gente sabe, através da mediunidade, é possível fazer uma leitura das vibrações que um objeto tem impregnado em si e reconhecer dali daquele objeto, por exemplo, quem era a pessoa que manipulava aquele objeto e tirar impressões a respeito daquela pessoa. Mas isso não tem nada a ver com o processo de vinculação de uma entidade àquele objeto ainda. É diferente do caso de alguém amar tanto a um objeto físico que se sentir preso àquele objeto físico e não deixar aquele objeto, ou por ciúmes daquele objeto, atrapalhar a experiência de outras pessoas que terão aquele objeto, né? Então, essa é uma situação completamente diferente. Pergunta número 311. A veneração que se tenha pelos objetos materiais que pertenceram ao espírito lhe dá prazer e atrai a sua atenção para esses objetos? Ou seja, as pessoas que ficam cultuando objetos que pertenceram a outras pessoas como se fossem objetos divinos. O ser que era o antigo dono gosta dessa veneração, né? E a resposta é sempre grata ao espírito que se lembrem dele, e os objetos que lhe pertenceram trazem-no à memória dos que ele no mundo deixou. Mas o que o atrai é o pensamento das pessoas e não os objetos. Então, o fato de você olhar para um objeto e lembrar de alguém, o teu pensamento da lembrança daquela pessoa chegará até o indivíduo de maneira que ele fala, nossa, fulano está pensando em mim, nossa, que legal, que bom, também sinto saudade, também lembro de quando a gente estava junto. E daí a gradação da lembrança também, da maneira como existe esse sentimento, também importa para o espírito, pode deixá-lo feliz ou deixá-lo triste. Porque se a pessoa que ficou aqui lembra da pessoa que partiu, e lembra com muita tristeza e sofre ainda muito, esse sofrimento chega até a pessoa que está do outro lado e fala, poxa vida, não era para ficar sofrendo, eu estou bem aqui. A pessoa fica lá chorando por mim, mas eu estou bem aqui, agora eu fico triste, porque ela fica triste também. Você imagina esse relacionamento, como é complicado quando uma mãe que foi ver os filhos chorando, ou ao contrário, o filho que vê a mãe chorando, os relacionamentos que se estabeleceram onde existia um amor muito grande e esse vínculo se estabeleceu, e aquele que ficou chora por aquele que partiu com um apego, né? Então esse sentimento não muito bom também é elevado. 312. A lembrança dos sofrimentos por que passaram na última existência corporal, os espíritos a conservam, quer dizer, eles lembram dos sofrimentos que eles passaram, né? Frequentemente assim acontece, e essa lembrança lhes faz compreender melhor o valor da felicidade de que podem gozar como espíritos. Ou seja, puxa, foi o perrengue, mas agora, graças a Deus, agora não tenho mais esse problema. Aquela doença, nossa, me prejudicou, mas agora não tenho mais essa doença. Puxa, que bom, né? Graças a Deus, né? Então, esse é o sentimento que prevalece. E o sofrimento, muitas vezes, é um canal através do qual a experiência e a madureza espiritual se estabelecem.
Então é muitas vezes através do sofrimento que o espírito cai em consciência e muda a sua maneira de pensar, e muda a sua maneira de enxergar a vida, muda a sua maneira de ver o relacionamento com as outras pessoas. Então o sofrimento é uma ferramenta muito importante na evolução do espírito, para que o ser tome consciência e comece a dar importância para coisas que até então poderia não estar dando importância. 313. O homem que neste mundo foi feliz deplora a felicidade que perdeu, deixando a terra? E a resposta? Só os espíritos inferiores podem sentir saudades dos gozos condescendentes com a natureza impura da qual a deles, gozos que lhes acarretam a expiação pelo sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Ou seja, só espíritos que estão muito ligados ainda à matéria sofrem com a lembrança da felicidade que tinham aqui, porque a vida na espiritualidade é muito mais livre, muito mais agradável, muito menos dependente do que a gente tem aqui na Terra. Então, deveria ser, à medida que o ser tem consciência, ele começa a reparar que é muito melhor estar lá na vida espiritual, na erraticidade, do que estar aqui encarnado. 314. Aquele que deu começo aos trabalhos de vulto com um fim útil e que os vê interrompidos pela morte lamenta do outro mundo tê-los deixado de acabar? E a resposta, não, porque vê que outros estão destinados a concluí-los. Trata, ao contrário, de influenciar outros espíritos humanos para que os ultimem. Seu objetivo na Terra era o bem da humanidade. O mesmo objetivo continua a ter no mundo dos espíritos. Quer dizer, tendo interesse por um determinado assunto, por um determinado tema, uma vez desencarnado, ele pode estimular outros que estão aqui encarnados a continuarem o estudo daquele tema, auxiliando, sabendo que ele cumpriu a sua parcela do que era necessário. 315. E os que deixou trabalhos de arte e de literatura, conserva pelas suas obras o amor que lhes tinha quando vivo? E a resposta? De acordo com a sua elevação, aprecia-as de outro ponto de vista, e não é raro que condene o que a maior admiração lhe causava. A vida na espiritualidade contempla muito mais detalhes. Então, uma vez que o ser, estando na espiritualidade, ele começa a ver imperfeições que ele não via enquanto encarnado. Ele começa a objetivar obras mais perfeitas, mais completas, e começa a fazer comparação com coisa que ele está vendo na espiritualidade agora, com um grau de perfeição muito maior. Pergunta número 316. No além, o espírito se interessa pelos trabalhos que se executam na Terra, pelo progresso das artes e das ciências? E a resposta, conforme a sua elevação ou a missão que possa ter que desempenhar. Muitas vezes, o que vos parece magnífico, bem pouco é para certos espíritos, que então o admiram como o sábio admira a obra de um estudante. Atentam apenas no que provê a elevação dos encarnados a seus progressos. A gente sabe que muitos dos projetos que existem aqui na Terra, na verdade a grande maioria, ou se não a totalidade deles, diria que a totalidade deles, são projetos que nascem na espiritualidade e são estimulados pela espiritualidade no seu desenvolvimento aqui. Ou porque algum cientista que reencarna com uma missão específica já estudava o tema antes de reencarnar e quando vem para essa existência ele dá continuidade no seu trabalho, ou porque uma equipe do lado de lá trabalha sobre os mesmos temas e estimula e inspira aqueles que estão aqui na continuidade dos trabalhos. Então, todo o trabalho que, principalmente aqueles que são de grande vulto para a humanidade, são desenvolvidos na espiritualidade, muitas vezes em conjunto com a materialidade. Por isso que, e é engraçado, uma questão sobre isso que é bastante interessante de se ver. Fizeram uma pesquisa sobre registro de invenções. Então foram nos vários cartórios de invenção pelo mundo correr as inscrições que tinham de registro de invenção. Falaram, inventei uma determinada coisa. Então você vai lá e faz o registro da tua invenção para que outra pessoa não invente a mesma coisa, para que você leve o mérito da questão. E começaram a reparar, isso tem que estar documentado, que as invenções aconteciam ao mesmo tempo em vários lugares distintos. Pessoas que não se conheciam e que não tinham uma relação direta. Como se justifica essas questões?
Na realidade, o inconsciente coletivo está trabalhando. Quando a gente dorme, aquilo que é nosso alvo de interesse, a gente continua trabalhando. A gente passa por um processo de sono REM, depois do sonho, e durante o sonho, aquilo que é nosso interesse passa a continuar, já que a nossa matéria está descansando, mas o espírito não precisa do descanso, ele vai resolver outras coisas, ter outras atribuições. E muitas vezes a gente continua aquilo que é nosso interesse. E esse nosso interesse é muitas vezes relacionado ao interesse de muitas outras pessoas. Então as pessoas se reúnem, discutem sobre determinados assuntos e tratam dos problemas que aconteceram, tanto com encarnados quanto com desencarnados. Então muitos dos temas que são tratados aqui são discutidos na espiritualidade fora do corpo físico, para quando voltando no corpo físico novamente, retornando do sonho, aquelas questões que até então estavam paradas possam dar continuidade e serem resolvidas. E é muito interessante a gente notar que muitas vezes, quando a gente tem um grande problema para resolver e você trabalha o dia inteiro tentando resolver aquele problema e não consegue resolver, muitas vezes é de manhã que você tem a solução do problema. Mas você fala, puxa vida, né? Olha só, por que eu não pensei nisso ontem? Porque o dia inteiro com esse problema eu não consegui resolver. Então, uma das orientações que tem é durma com o problema, mas esqueça dele. Não fique pensando no problema. Durma e deixe o problema de lado, porque em espírito você continua pensando sobre aquela hipótese. Então, e outra, você tem contribuições para a solução daquele problema. Então você pode vir com a ajuda de amigos espirituais para que no dia seguinte você resolva as questões que ficaram pendentes no dia anterior. Tem até uma historinha que chama a Árvore dos Problemas. Fulano, voltando para casa, né, depois de um dia de trabalho, levou um amigo para jantar em casa. Falou assim, vamos lá, vamos jantar comigo em casa. E assim que chegando na casa dele, ele tirou uma mochila que ele carregava e deixou a mochila pendurada numa árvore que ficava no quintal, na frente da casa dele. E seguiu para dentro da casa junto com o amigo, né? O amigo estranhou aquilo e falou, ô fulano, por que você coloca tua mochila aqui na árvore aqui fora? Ah, desculpa, eu não te falei. Essa é a árvore dos problemas. O que eu faço é que toda vez quando eu volto do trabalho, tudo aquilo que eu não consegui resolver durante o dia, todas as minhas preocupações, eu deixo aqui pendurado do lado de fora da casa. De maneira que, quando eu deixo os problemas aqui, eu não carrego com eles comigo para dentro do meu lar. Então eu entro, vou jantar, vou fazer o que eu preciso fazer, vou descansar e no dia seguinte, a hora que eu retorno para o trabalho, aí sim eu pego a mochila com os meus problemas e de novo coloco nas costas e volto para o trabalho. E sabe qual é uma coisa interessante? Muitas vezes aquilo que eu tinha achado que era um problema que estava do lado de fora, eu não localizo, eu não encontro esse problema na hora de retomar a mochila nas costas. Então remete um pouco a essa questão. Quando a gente deixa os problemas de lado e segue sem eles, porque quando você retorna para observar o problema de novo, você tem um ângulo de visão diferente sobre aquele problema, você tem uma abordagem diferente, muitas vezes aquilo que era problema já não é mais problema, muitas vezes aquele problema que não tinha solução, você agora tem a solução, e remete muito a essa questão de compartilhamento que a gente tem. A gente fala tanto de compartilhar nas redes, vamos compartilhar as coisas, né? A gente compartilha nas redes sociais. Na verdade, o compartilhamento é só uma coisa que a gente sempre fez a vida inteira, compartilhando com os amigos da espiritualidade e mesmo com os encarnados, porque em sonho nós acabamos nos encontrando em espírito com outros encarnados que também lidam com o mesmo problema. Dali, então, a explicação para o registro das invenções acontecerem em lugares diferentes ao mesmo tempo, o que remete a gente considerar que é uma tolice essa história de quem inventou o quê. Porque na realidade ninguém inventa nada, a invenção é sempre coletiva. A invenção é sempre uma melhoria, uma inovação que vai acontecendo gradativamente à medida em que a gente vai entendendo e fazendo melhorias no processo que existe. Então não existe e não deveria existir posse da invenção, já que, sobre esse aspecto, a invenção é uma coisa coletiva, que deveria ser um bem da humanidade, deveria ser um bem para todas as pessoas e não da posse de alguém ganhar dinheiro. Bom, a gente fica por aqui, o nosso tempo por hoje vai, então a gente retorna semana que vem, mais uma pequena parte
um finalzinho desse tema da recordação da existência corpórea, do capítulo 6 da Vida Espírita, o livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, do Livro dos Espíritos. Até lá!